Nosso convidado de agora, ó. Deixa eu dar o meu bom dia. Aposto que esse momento da temporada ele tá trabalhando demais também, né? Pré-temporada, pensando em contratações. Um dos grandes caras da reconstrução do Corinthians ao longo de 2024. Bem-vindo ao De Placa aqui, Fabinho Soldado. Um prazer receber você. Já começo pedindo para você fazer um balanço desse ano do Corinthians, né? Que foi de baixos e altos, né? Pro Timão. Bem-vindo ao programa, Fabinho. Um abraço para você. Bom dia a todos. Prazer enorme falar com vocês. Pessoal da bancada aí, a todos os telespectadores. É um momento do ano de descanso, mas ao mesmo tempo a gente continua muito ativo, porque como eu não sei quem foi de vocês que falou, né, em relação à demanda de um executivo, né, a descrição do cargo de um executivo, ela é vasta e a gente não consegue, né, ficar por muito tempo sem estar falando no telefone, estar falando com os departamentos, com os gestores de cada área, porque o ano ele termina, né? Mas ele, na verdade, ele termina o último jogo do campeonato, ao mesmo tempo que termina, ele já inicia uma nova temporada, com preparações de departamentos, a melhoria dos departamentos, como é que vai ser a pré-temporada. Então, a gente começa a entrar já no outro trabalho tão importante quanto também as contratações. Mas é um prazer falar com vocês, certamente teremos a oportunidade de falar sobre esse tema também. O prazer é todo nosso você estar com a gente aqui nesse programa. Imagino que seu WhatsApp, seu telefone tá tocando toda hora, então privilégio ter você aqui com a gente um tempinho para poder falar desse planejamento do Corinthians, né? E aí, Renatinho? Planejamento do Corinthians e o Fabinho com a gente aqui ao vivo. Quer aproveitar? Vamos lá. Primeiro, um prazer falar com o Fabinho de novo. Quem falou das demandas do diretor fui eu, viu, Fabinho? Porque eu sei que o pessoal acha que você só contrata jogador. É só isso. Se contratar tá bom, se não contratar tá ruim. Pra quem tá com a gente, tá me ouvindo ainda? Vamos ver. Tô vendo. Então, e muita gente acha só isso. Então, acho que é importante, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo isso, que para avaliar o trabalho de vocês vai muito além. Prazer falar contigo de novo. E como que tá a questão de planejamento, né? Vocês foram muito agressivos na janela de meio do ano. Vocês conseguiram o objetivo principal, que era se manter na primeira divisão, que eu acho que isso ia ter já um impacto positivo em pensando numa nova temporada. E agora sim, você começando. É legal que a gente fala, jogador vai ter pré-temporada. O Fabinho vai ter também. O Corinthians agora vai ter pré-temporada. Como que vocês estão olhando para o mercado? Claro que para vocês é muito difícil ficar prometendo coisa, porque aí o torcedor já fica naquela loucura e tal. Mas imagino que a movimentação vai ser um pouco mais pontual, um pouco com menos número de contratações. Como que está nesse sentido? Como que vocês enxergam o elenco nesse momento? Que acredito que hoje vocês veem bem mais forte do que quando você chegou aí. Todo o planejamento que foi apresentado para o Augusto, na minha chegada, a gente está seguindo ele quase 100%. É claro que alguma outra coisa que a gente planejou, ela não acontece, também faz parte. Mas esse momento nosso do Corinthians hoje, ele foi pensado, ele foi planejado. Então, nós antecipamos todo o cenário de 25, nós antecipamos para 24. Esse foi o esforço que o Corinthians fez, o nosso presidente fez. Isso que eu coloquei para que a gente analisasse, que nós deveríamos fazer todo o esforço em relação às contratações, ao investimento para 2024, até pela responsabilidade do campeonato, né? Nós estávamos num momento muito difícil, para que o ano de 2025, a temporada de 2025, fosse uma temporada mais equilibrada. Então, nessa parte do planejamento, deu muito certo, nós conseguimos aí o objetivo. É claro que foi além da expectativa. Fizemos aí um excelente final de segundo turno de campeonato brasileiro. A equipe ficou numa colocação importante. Conseguimos resgatar a Copa do Brasil, uma Libertadores, e muito forte para 2025. Nós temos falado sobre isso. A ideia realmente é a manutenção do elenco. Nós fizemos aí 10 contratações, trouxemos aí
um jogador que a gente já estava procurando há muito tempo, né? Um atacante que tivesse uma responsabilidade, que assumisse uma responsabilidade para que nos ajudasse ainda mais em relação aos nossos objetivos, nós conseguimos. Então, a gente entende que o elenco ele está muito bem preparado em todas as posições. E aí, é claro, alguma situação ou outra que a comissão técnica entender que existe uma carência, nós vamos, sim, analisar e executá-la. Mas, de fato, o nosso pensamento agora é fortalecer ainda mais todos os departamentos. Eu te digo que essa virada do ano, para mim, tem sido uma virada assim, que eu estou muito entusiasmado e muito feliz, como eu disse para vocês. Grande parte, ou 90% do que foi colocado em planejamento, ele foi executado. Então, a gente está prestes a iniciar uma temporada nova com a sua comissão técnica já pronta, já adaptada ao clube, um treinador com a sua comissão que já conhece o que é Corinthians, porque uma coisa é você estar de fora. Eu também conheci o Corinthians, né? Vim jogar aqui tantas vezes quanto o Corinthians. Eu vim treinar também como ex-atleta no CT. Então, a gente já conhecia toda a história do Corinthians. Mas uma coisa é você conhecer fora e você estar dentro. Então, requer realmente adaptações. Então, eu encontro hoje com uma comissão técnica adaptada ao clube, adaptada ao elenco. Da mesma forma, atletas também já adaptados ao clube, já conhecendo o que é jogar no Corinthians. Esse ano, nós tivemos uma aproximação espetacular com o nosso torcedor. Foi muito importante esse envolvimento. O torcedor reconheceu, entendeu o nosso momento, abraçou esses atletas e, em contrapartida, eles também demonstraram muito envolvimento com o clube, algo até meio... Hoje em dia, né, é complicado você ter essa identificação pela rotatividade dos atletas. A gente não consegue manter, né, um elenco por muitos anos, são poucas equipes que conseguem fazer isso. E quando você consegue manter esses atletas, quando você consegue que esses atletas se sintam parte pertencente ao clube, à torcida, é algo que é uma coisa muito importante, né, para que a gente consiga fazer um elenco vencedor. Você construir um elenco vencedor, você passa por diversas situações. Então é isso, jogadores adaptados. Existiram alguns atletas que chegaram já com o final da temporada, outros não fizeram pré-temporada, o caso do André Ramalho, o Carrígio. Então, todos esses jogadores agora, a gente entende que no início de 2025, todos eles zerando, né, a parte desse ano, entrando numa condição nova de treinamento, de pré-temporada, de adaptação ao clube. A gente espera que o ano seja um ano muito mais equilibrado. É claro, sabemos que encontraremos grandes desafios, mas eu te digo que o Corinthians para 2025 é um Corinthians muito mais forte, muito mais preparado para enfrentar todos os seus obstáculos. A tendência é essa, né? Já que a galera já vai estar adaptada, vai poder fazer a pré-temporada e o Corinthians tende a se reforçar. Ô, Fabinho, agora no Natal, o perfil oficial do Corinthians... Eu não tô vendo vocês, eu queria poder ver vocês. Como é que eu faço? Galera, vendo vocês aí. Eu não sei se vocês estão bem. Produção consegue jogar para ele aí a nossa imagem? A gente tá bonito. A gente vê, elegante. ficou sabendo que você vinha, a gente tá boa, mas a cara não ajuda não, no meu caso. Depois do Natal, né, de tanta alimentação baixa, eu não sei se tem alguém com o rostinho mais inchado. Tem. Não consigo ver você. Tem bastante. Olheira, rosto inchado. Ó, a produção disse que tá mandando sinal para você aí. De repente é no seu celular aí, só você clicar aí que você consegue ver o nosso vídeo aí. Então tá bom, deixa eu mexer tá aqui. Em Natal, vamos lá. Eu tenho uma pergunta pro Fabinho, porque Natal foi o assunto. Se você quiser depois... Então é essa. Eu tô ansiosa, Lança, eu Giovana, não aguento mais. Giovana. No meu Natal, um monte de gente me perguntando, eu falo, gente, não tem como responder isso. Tem a ver isso. com árvore de Natal, Giovana? Não, tem a ver com o Pogba. Vem, não vem, o que é verdade, o que é mentira. Porque assim, eu fiquei impressionada, porque não era só corintiano que veio me perguntar, porque os rivais também estão preocupados, né? Porque depois, a verdade é essa, depois da vinda do Depay,
Agora tá todo mundo preocupado com o elenco brilhante que o Fabinho e o Corinthians podem montar, porque aí os rivais já começam a ficar atordoados, porque vamos falar a verdade, na toada que o Corinthians terminou o ano, se tivessem mais rodadas, a tendência era o Corinthians subir ainda mais na tabela. Sim. É que o campeonato terminou, então eu quero saber, Pogba, o que é verdade, o que é mentira nessa história, porque tá todo mundo ansioso, não é só corintiano, é rival também. Giovana, você não é fácil, hein? Eu sabia que essa pergunta ela iria acontecer em algum momento. Eu vou responder essa, não vou fugir, tá, da resposta, não. Mas assim, eu vou dar um passinho, uns 2 passos atrás, assim. Com a chegada do Memphis, a grande verdade é que os jogadores europeus, os próprios jogadores brasileiros, sul-americanos, que estão atuando fora do país, eles acabam que começam a olhar para o Corinthians com muito mais carinho. O Corinthians é um clube mundialmente conhecido, isso é grande verdade. Aquilo que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, né? Mexeu também muito com o futebol naquele momento. Eu lembro que a chegada do Ronaldo também, outros atletas também brasileiros retornaram para o país e é meio que parecido com o Memphis. Se falam de outros nomes, a gente tem feito uma aproximação através do departamento competente que nós temos, no departamento de scout. É feito também diversas aproximações com outros atletas também, que nem têm saído na mídia, porque a gente precisa estar sempre entendendo o mercado, estar aproximando, falar sempre do Corinthians, daquilo que está sendo construído e deixar esse atleta muito ciente das nossas pretensões. E aí, numa oportunidade que acontece, as decisões elas precisam ser muito rápidas e isso facilita a tomada de decisão. Eu não vou fugir da pergunta. É um atleta que ele tem um relacionamento com o Messi, eles se conhecem, são amigos. Já certamente o Memphis tem falado bastante do Corinthians para ele e nesse momento é isso que tem. A gente sabe que é um grande atleta, é um grande jogador, mas a gente precisa também tratar com muita responsabilidade. Não tem nada conversado, existiu sim esse contato do Memphis, o Memphis falar do Corinthians, falar da felicidade que ele está, né, jogando no clube, aquilo que ele encontrou de estrutura, o que é o futebol brasileiro, a estrutura do centro de treinamento, a nossa arena, que é uma arena espetacular, tanto de atração para o público, de acomodações, mas também é um gramado que todos os atletas se sentem muito confortáveis em jogar na nossa arena. Então é isso. Do mais, eu te digo que não são especulações. É claro que o torcedor ele se empolga, o torcedor fica esperançoso, mas a gente precisa tratar desse assunto com muita responsabilidade. Te digo que nesse momento não tem nenhuma conversa em relação a isso. E é claro, no futuro, não só para esse atleta, mas para todos os outros, o Corinthians vai estar sempre aberto e sempre atento, como eu falei, né, tendo as oportunidades, certamente a gente vai entender, nós iremos trazer para dentro, sentar com todos os departamentos envolvidos nisso, né, departamento jurídico, financeiro, marketing, o nosso presidente, para que as decisões sejam tomadas. Reforço que a nossa prioridade é a manutenção do elenco, alguns contratos que estão sendo renovados, outros estão sendo ampliados, para que o professor Ramon e toda a sua comissão técnica encontrem na apresentação no dia 7 de janeiro uma equipe pronta, preparada a fazer o melhor para o Corinthians em 2025. Respondi a pergunta ou eu dei uma... Já vou encaminhar para o grupo da família. Não, eu vou até mais um pouquinho. Porque eu não Mas, aguentava. Fabinho, me fala uma coisa, vocês já sabem quanto que ganha, quanto que é, quanto que não é, pelo menos isso já tem uma noção, né? O Memphis já falou para vocês? Não, a gente não, de verdade, não partiu para esse momento, porque, como eu te falei, a gente tem que ter muita responsabilidade quanto a isso. A gente tem que sentar, quando houver a possibilidade real, a gente precisa sentar com a comissão técnica, de novo, com todos os departamentos envolvidos. Isso não aconteceu, tá? Posso dizer que isso não aconteceu. E para esse atleta e para qualquer um outro, quando existe a possibilidade real,
aí sim a gente coloca na mesa, nós vamos analisar a parte financeira, a parte jurídica, a parte técnica, passar para o nosso treinador e tomar a decisão. Nesse momento não tem nenhuma conversa em relação a isso. Fabinho, pô, prazer falar contigo, Gabriel Simões falando aqui. Você falou, e eu concordo, que a janela já foi feita, né, para 2025, o elenco está mais ou menos já praticamente pronto, e a grande missão é a manutenção do elenco. Mas o Corinthians tem questões financeiras, né? Tem uma dívida alta e tem no orçamento previsto ali 180 milhões de venda. Olhando para o elenco do Corinthians, a gente vê ali, tenta imaginar onde que o Corinthians pode conseguir bater essa meta de vendas. E aí a gente tem o Yuri, né? Muito bem. O Yuri Alberto acabou o ano muito bem, é um jogador jovem ainda com o mercado. O Bidon também é um jogador jovem com muito mercado, começando muito bem a carreira. É mais ou menos por aí que o Corinthians tenta bater essa meta de vendas com o Yuri, com o Bidon, ou tem outras formas de bater esses 180 milhões previstos? Essa meta de vendas é uma necessidade do futebol brasileiro, né? A gente precisa realizar as vendas. Como eu falei, a gente tem uma responsabilidade muito grande com todo o orçamento do clube e a gente está atento também a esse movimento. É claro que a gente precisa do resultado esportivo. O Corinthians é um clube, todos vocês sabem, da responsabilidade, daquilo que o torcedor espera da gente, ainda mais para 2025. Então, nós temos aí campeonatos importantes a disputar e também a conquistar. E, para isso, temos que ter um elenco qualificado. Olhar para essa parte do orçamento, ela vai ser sempre olhada. Nós estamos aí prestes a iniciar um campeonato importante do Brasil, né? Que é a Taça São Paulo de Júnior. Existem alguns meninos que são pontuados pelo departamento que tem aí uma projeção importante no cenário brasileiro e até mesmo a nível de uma futura venda. Então, a gente vai entender, identificar, analisar quem são esses meninos que possam futuramente compor esse elenco para que, no momento certo, a gente consiga fazer as vendas que nos tragam ainda mais recursos para o clube. Todos sabem da dificuldade financeira que o clube atravessa, por isso que eu volto a dizer da responsabilidade agora de olhar para essa parte do orçamento, respeitar isso. A manutenção do elenco e o foco nisso é devido também à questão financeira. Nesse momento, o Corinthians não tem condições de contratações em relação a transfer. Então, o que nós estamos fazendo é analisar aquilo que tem de jogador livre e dentro da necessidade que a comissão técnica possa ter. Mas nós esperamos, primeiramente, iniciar a pré-temporada, iniciar as competições, logo de início, dia 15, estreia do Campeonato Paulista, 19, a Libertadores, e vamos ver de que forma que a equipe vai se comportando, e aí sim, com muita habilidade, com muito profissionalismo, com muita responsabilidade, olhar assim para aquela peça ali, aquele atleta que a gente entende que possa trazer esse recurso para o clube. Mas, de novo, primeiro, a gente se foca no campeonato, se foca nas metas, se foca em iniciar um ano de uma forma diferente. Eu já falei também sobre isso, inadmissível o que aconteceu com o Corinthians em 2024. Um clube desse tamanho não pode passar por uma reestruturação da forma que foi. Muito perigoso, né, o que aconteceu com a gente. E agora ter atenção com isso, passar também o recado para o torcedor. Vai ser um ano extremamente desafiador também. Encontraremos grande dificuldade, mas na confiança daquilo que fizemos esse ano, na perspectiva de um novo olhar para 25, a gente espera, como eu tenho falado muito de equilíbrio, fazer aí todas as competições de uma forma equilibrada e para que aproxime cada temporada, aproxime o Corinthians de títulos. Quando vocês falaram aí, eu adoro esse tema em relação
as funções do executivo, né? Que ela não fica somente focada às contratações. É claro que o nosso torcedor ele quer o título para amanhã, mas você não se ganha se você não tiver estrutura no clube, você não se ganha se você não tiver pessoas que conhecem o clube. É importante essa figura de um executivo, ou a nomenclatura, cada clube usa a sua, ou um gerente, ou um diretor, alguém que tenha a capacidade de conversar com todos os departamentos, entender todos os departamentos, ter a sensibilidade do acesso ao treinador, saber entender aquilo que a equipe precisa em todos os momentos, durante o dia, durante a semana. Acontecem diversas situações no clube, que não é somente a contratação. A gente trata de 30, 35, 36 atletas de futebol. No CT nós temos aí mais de 70 funcionários, então é um trabalho constante. Existem pessoas tão importantes no processo de um clube quanto os atletas. Os atletas, são eles que vão para dentro de campo, são eles que resolvem todo o nosso problema, né? A gente costuma falar assim, mas por trás disso tem toda uma estrutura que ela precisa funcionar. E é isso que a gente tem feito no Corinthians, trazendo novas tecnologias, melhorando aquilo que já era muito bom, né? No Corinthians. Nós encontramos um CT muito, muito bom, e o que nós temos feito é melhorar a cada dia para que essa estrutura de profissionais, essa estrutura de processos, seja uma coisa consistente para que consiga. O Corinthians ele precisa ganhar não só agora em 25, mas ele precisa ganhar 26, 27, 28. O Corinthians precisa estar disputando finais, é claro, nós vamos ganhar algumas, vamos perder outras, faz parte do futebol, mas a nossa intenção é que o Corinthians faça uma equipe competitiva, participe de todas as competições de uma forma que represente o Corinthians, e cada vez mais, certamente, a gente vai aproximar de títulos, e aí vai ser inevitável. Nós vamos ganhar alguns títulos, como eu falei, nós vamos perder outros. Tivemos, nesse ano ainda, a questão das duas Copas, né? Que a equipe se comportou muito bem, e por detalhes nós não conseguimos avançar. Esses detalhes também, aquilo que nós erramos, a gente também erra. E a gente tem que conhecer isso, reconhecer. E aquilo que nós erramos em 24 também vai ser de muita importância para 25, para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a comissão técnica, já entendendo melhor os seus atletas, entendendo melhor o clube, faça um trabalho ainda com uma excelência maior, e que todos nós possamos, em 2025, melhorar ainda mais para colocar o Corinthians naquele lugar que o Corinthians merece. Essa sinergia que ele falou de estruturas, áreas, processos dentro do clube, né? Ter alguém para fazer isso é fundamental. Pode falar. Posso tirar uma dúvida com o Fabinho rapidinho? É porque o Craque Neto, até tô com a notícia aberta aqui, disse no Donos da Bola que o Yuri tem um acordo para sair do Corinthians em junho de 25. Existe isso ou não? Só para tirar essa dúvida mesmo, Fabinho, por favor. Não existe, não tem essa conversa. O Yuri está muito feliz, ele fez um ano aí espetacular, um ano importante para o coletivo, claro, e para o individual também. E ele espera, a gente também, o torcedor também, que ele repita esse ano, para que os seus objetivos também pessoais, ele fala muito de seleção, que é, claro, uma possibilidade real, que ele possa também alcançar esse objetivo dele também aqui no Corinthians. Aproveitando essa pergunta da Gi, uma dúvida minha também. Você falou muito sobre manutenção de elenco, né? Por várias vezes você citou isso aqui. Manter o Yuri Alberto para o ano que vem é um objetivo? É uma das metas do Corinthians? Não negociar o Yuri Alberto? Sim. Entendendo que quando você joga no Corinthians, né? Aí eu estou falando da parte do atleta. Quando você joga numa camisa tão pesada quanto essa, eu falo isso para eles. É normal eles terem a procura. Isso para o clube também é importante. Claro. Um clube que é vitrine para o mundo inteiro. E os clubes olham para o Corinthians. E aquele jogador, ou os jogadores que se destacam no Corinthians, eles certamente estão sendo vistos
A gente fica feliz por isso, até porque nós falamos exatamente sobre essa parte importante do clube, que é a parte do orçamento. Os jogadores precisam estar na vitrine, precisam ser valorizados, e sim, no momento oportuno, numa necessidade que o clube também, ali na frente, de repente pode existir uma necessidade também. Então, tudo isso precisa ser analisado, mas a gente agora, a nossa intenção de verdade é para que todos permaneçam e a gente inicie a competição, essas competições importantes, com 100% do elenco que terminou o ano de 2024. Perfeito. Fabinho, agradecer demais, viu? A sua presença aqui no De Placa, a sua disponibilidade de trocar essa ideia com a Tá gente. dando pra ir na piscininha um pouquinho, atender o telefonema e tal? Tá dando, pai? Pô. Tomar um negocinho. É. O telefone hoje é a prova d'água. Se tem alguém que tá merecendo no Corinthians, é você, viu, Fabinho? Não, a gente consegue fazer assim. Equilíbrio é tudo, né? Quando você faz, você exerce uma função com muito amor, eu fico entusiasmado quando eu falo de futebol. Futebol é minha vida, gente. Certamente o que vocês fazem também, aí vocês fazem com muito profissionalismo e com muito prazer. Eu vim do futebol, né? Desde criança, desde moleque. Pô, na Baixada Fluminense, meu sonho era ser um atleta, consegui, joguei em alto nível, consegui voltar pro futebol, né? E passei por diversas áreas, agora no último clube fiquei quase 7 anos. Passei na área de observador técnico, passei na área do scout, fui o gerente do scout. Depois disso, eu acumulei as duas funções em determinado tempo, de gerente do departamento de scout, gerente de futebol. Depois fiquei somente com o gerente de futebol. Então, assim, veja que tudo isso, toda essa minha história com futebol, você tem que fazer com paixão, né? Então, claro. São mais de 30 anos militando no futebol e a família já sabe disso, não é nenhum peso, a gente consegue, sim, curtir esse tempo, né, com a família, relaxando, tendo momentos de prazer, de qualidade com a família, mas também, né, o telefone ele não pode parar, mas é algo que a gente faz com muito prazer, com muito carinho, porque a gente sabe que existe um torcedor apaixonado do outro lado, existe uma galera imensa, são quase 40 mil torcedores corintianos que esperam uma equipe melhor, um torcedor que sofreu muito esse ano, um torcedor que, poxa, esse ano foi difícil para o torcedor corintiano. Nós conseguimos aí, no final da competição, trazer um pouco mais de alegria, então a gente também trabalha para isso. Nós temos essa emoção do torcedor. O torcedor consegue, sim, passar essa emoção para a gente. Apesar de sermos profissionais, a gente precisa também estar aberto a isso. E é com esse carinho, é com esse amor. Eu fui muito bem recebido no Corinthians. Eu estou muito entusiasmado a continuar dando o meu melhor e fazer aí um Corinthians muito mais forte em 2025. Mas, é claro, preciso também, né, aproveitar um pouquinho a família desse tempo. E só para a pergunta que não quer calar, né? Eu preciso fazer. Qual a sua comida de Natal preferida? Aqui ganhou pernil, hein, no nosso ranking. O pernil, acho que ele é tradicional, né? O pernil, ele bem feito, ele molhadinho, com aquela farofinha ali, né? Ele cai bem, né? E aí a bebida fica parte de cada um. Mas eu te confesso que também eu voto no pernil. O pernil também, ele foi campeão. Pernil, bacalhau, sempre top. Pudim ficou em segundo. Pudim é bom. Ô, Fabinho, um abraço, viu? Bom Réveillon pra você, bom início de temporada também aí, desafiadora no Corinthians. E fica o convite pra você colar aqui também no nosso estúdio, no De Placa, no Último Lance, nos nossos programas aqui. Vai ser uma honra receber você aqui também, presencialmente na nossa resenha, viu? Um abraço e obrigado aí pela participação, Fabinho. Obrigado a vocês, certamente em 2025 teremos essa oportunidade. E aproveitar esse momento para desejar a vocês, da bancada, aos telespectadores, a todo o torcedor corintiano, um ótimo ano novo, né? Que seja uma passagem de ano feliz, com muita saúde e paz para todos, e que 2025 possa ser um ano vitorioso para o torcedor corintiano. Prazer falar com vocês. Valeu, Fabinho. Bom fim de ano para você, boas festas por aí, bom Réveillon. Pro torcedor corintiano também. Fabinho Soldado, senhoras e senhores. E aí?
deixou seu like e se inscreveu?